Saudações, viajante, e boas-vindas à Acrópole, a brilhante joia de Atenas. Meu nome é Aspásia. Ainda que eu não tenha nascido em Atenas, eu subi ao topo da cadeia social usando apenas minha astúcia e intelecto. Eu até conquistei o amor de Péricles, um dos homens mais poderosos da cidade. A mente é mesmo uma coisa linda. Acho que Acrópole é um dos lugares mais grandiosos da Grécia, se não o mais grandioso. Mas, considerando que foi um projeto do meu parceiro Péricles, talvez eu não seja imparcial. A Acrópole de Atenas é um bastião da arte e da cultura, digna até dos próprios deuses. Dentro desta cidadela, você encontra muitos prédios sagrados e importantes, além de algumas das obras de arte mais magníficas da Grécia. Você está prestes a ter um passeio muito esclarecedor. Quando tiver terminado, encontre-me e podemos conversar sobre o que você viu. Até lá! Αληθώς τούτο συνέβη. A Acrópole passou por muitas mudanças durante sua longa história. Ela começou como uma simples pedra, instalada ainda no período neolítico, e depois se tornou uma fortaleza no período micênico. Construções de pedra começaram a aparecer no século VII a.C., mas as estruturas famosas cujas ruínas permanecem visíveis hoje, em geral, datam de uma fase de construção do século V a.C. A localização da Acrópole tem uma forte ligação com o mito da fundação de Atenas. Supostamente, era o local onde Atena e Poseidon competiram para ver quem seria padroeiro da cidade. Esta conexão deu à Acrópole uma aura sagrada, e ela era considerada o coração religioso da cidade. O Templo de Atena Nice foi construído sobre o que restava das antigas fortificações da era micênica. Pode-se determinar que cultos no templo ocorriam já no século VI a.C., mas o prédio em si foi destruído durante as guerras persas um século depois. Ele foi reconstruído durante a Guerra do Peloponeso. Como o nome Atenas Nice significa algo como Atena da Vitória, ele deve ter sido construído na esperança de que Atenas venceria a guerra. O templo é incomum por retratar cenas históricas de batalhas contra os persas, em vez das artes mais ligadas à mitologia vistas em outras construções gregas. A sacerdotisa do templo era escolhida aleatoriamente entre os atenienses e recebia um salário anual de 50 dracmas, além de peles e troféus de animais sacrificados. A Acrópole foi construída ao longo de um vasto período, em parte por causa da sua destruição parcial nas guerras persas. Foi no século V a.C., contudo, que a Acrópole recebeu seus aperfeiçoamentos mais notáveis. Este período foi uma época extremamente próspera para Atenas, tanto nas finanças como na cultura. Com a economia impulsionada pelo comércio e pelas minas de prata de Lavrion, Péricles, o líder de Atenas, financiou um enorme projeto para reconstruir a cidadela. Ele contratou a colaboração de artistas renomados como o escultor Fídias e os arquitetos Iquitinos e Calícrates. Juntos, eles ergueram prédios como o Partenon e o portal de entrada do Propileu. A meta de Péricles era transformar a Acrópole em um monumento glorioso para os deuses e para os mortais atenienses.
Por trás do propileu havia uma gigante estátua de bronze de Atena Promachos, ou a Atena que luta na vanguarda. O nome se refletia na lança e no escudo que a estátua segurava em suas mãos. Ela foi erguida em meados do século V a.C. pelo artista Fídias. De acordo com uma inscrição, ela levou 9 anos para ser concluída e custou quase $500.000 de dracmas. Com cerca de 10 metros de altura, a estátua era aparentemente tão grande que Pausanias afirmou que seu elmo e a ponta da lança podiam ser vistos desde o Cabo Sunião, a 60 quilômetros dali. A ornamentação do escudo da estátua foi gravada em relevo pelo escultor Mies. As arréforas eram jovens meninas, entre 7 e 11 anos de idade, encarregadas de ritos especiais. Uma lista com 4 meninas era elaborada pela Assembleia de Cidadãos, entre as quais o magistrado superior, o Arconte Basileu, escolhia 2 como arréforas do ano. As meninas viviam em uma casa na Acrópole. Elas ficavam encarregadas de carregar objetos sagrados e de tecer o peplo de Atena. O peplo era uma túnica sagrada oferecida a Atena durante a Panateneia, uma festa realizada em sua honra. O Erechtheion era um templo atípico. Ele era dedicado não só a Atena Polias, mas também a Cécrope, o mítico fundador de Atenas, ao filho dele, Erisiquitão, e até a Poseidon, o deus do mar que desafiou Atena para disputar a posse da cidade. O templo estava dividido em seções. A parte leste abrigava uma estátua dedicada a Atena, enquanto a seção oeste pertencia conjuntamente a Poseidon e Erisiquitão. Acreditava-se ainda que o túmulo do rei Cécrope estava sob o pórtico de Cariátides. Sob o templo havia uma cripta que acreditava-se conter as serpentes sagradas de Atena. As serpentes talvez gostassem de doces, porque as sacerdotisas de Atena supostamente as alimentavam com bolos de mel. O Partenon é um dos prédios mais conhecidos do mundo todo e um símbolo duradouro da civilização da Grécia Antiga. Embora seja localizado na Acrópole, o prédio não é um templo tradicional.
Ele foi construído pelo escultor Fídias e pelos arquitetos Calícrates e Íctinos, e como um grande monumento para a glória da cidade de Atenas. Essa glória é evidenciada em suas várias gravuras. Um dos monumentos mais ricos em gravuras da arquitetura grega, as decorações do Partenon retratam diversas cenas mitológicas. Elas incluem o nascimento de Atena, a luta dela contra Poseidon para ser a padroeira de Atenas, a batalha entre os deuses e os gigantes e a procissão da grande Panateneia. A câmara interna do Partenon, ou cela, abrigava uma enorme estátua de Atena, uma peça que era vista como uma das maiores obras-primas do escultor Fídias. A estátua era de criselefantino, uma combinação de ouro e marfim. Para justificar o alto custo da sua construção, Péricles disse aos atenienses que a estátua era uma reserva de ouro que podia ser desmontada se houvesse necessidade. A cela supostamente ainda tinha uma piscina, cuja principal finalidade era controlar a umidade da sala, ajudando a preservar o marfim da estátua. O tesouro de Atenas localizava-se no Partenon, onde se acreditava que ele seria protegido pela própria Atena. O tesouro continha objetos de grande valor adquiridos em diversas conquistas, além de uma pilha de moedas cunhadas de prata e várias oferendas para Atena. Péricles também decidiu transportar todo o tesouro da Liga de Delos para o Partenon em 454 a.C. Isso foi um grande testemunho do poder de Atenas sobre o restante da Grécia. As riquezas eram divididas em duas partes: a demosia, que pertencia à cidade, e a hiera cremata, que era dedicada à deusa e usada exclusivamente para fins de cunho religioso. E o que achou de conhecer a Acrópole? É realmente algo notável, não? Um santuário sagrado e uma maravilha arquitetônica em um só lugar. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Você está confiante para um teste? Muito bem. Vejamos o quanto você sabe. Quais deuses competiram para serem padroeiros de Atenas?
Correto. Atenas e Poseidon disputaram qual deles seria padroeiro de Atenas. Quanto ao vitorioso, a resposta está no nome da cidade. Vamos à próxima pergunta. Quem foi que esculpiu a estátua de Atena no Partenon? Correto. O renomado escultor Fídias fez a estátua, que era considerada uma de suas obras-primas. E agora, a última pergunta. Qual rei estava supostamente enterrado sob o pórtico de Cariátides? Corretíssimo. Cécrope era o primeiro rei de Atenas na mitologia, e dizia-se que sua tumba estava debaixo do Erechtheion. Você parece saber bastante sobre este lugar. Muito bem, viajante. Como quiser. Tomara que possamos nos rever muito em breve.